Graça e paz, irmãos, um ótimo dia. Estamos iniciando mais um Conectados, mais um dia que a graça, a misericórdia do nosso Deus aí se renovam sobre nós. Ó que maravilhoso! Podemos acordar, estarmos na presença do nosso Pai, na companhia dos nossos irmãos. Hoje, quinta-feira, semana está quase no final. Quinta-feira, 5 de março de 2020. Chegamos aí, né? Terceiro mês do ano, março, já estamos caminhando. Quando menos esperar, aí estaremos aí no meio do ano, né? Então, hoje, 5 de março, quinta-feira de alegria, porque o Senhor derrama mais uma vez graça e misericórdia. Vamos iniciar o programa de hoje orando a Deus. Sempre fazemos dessa forma, né? Vamos nos apresentar ao Pai com alegria. Você está aí embaixo da coberta com fone no ouvido? Ore a Deus nesse momento. Né? Está vendo pela sua TV? Ore a Deus. Está no carro ouvindo o nosso programa Conectados? Em pensamento, leva seu pensamento a Deus. Onde você estiver agora, vamos, né, pensar no nosso Pai, vamos orar ao nosso Deus, nos apresentarmos aí nesse primeiro momento. Pai, obrigado por mais esse dia na sua presença, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é bom, até que o Senhor nos ajudou. Obrigado por essa oportunidade de meditarmos na sua palavra, essa oportunidade de estarmos com os nossos irmãos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor sempre vai, né, mostrando o caminho, abrindo as portas, né, para que nossas vidas possam correr de acordo com a sua vontade. Sê conosco, ó Pai, e fale conosco por meio dessa meditação matinal. Abençoe todos os nossos irmãos que estão aqui conectados, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos. Dando sequência ao nosso programa, vou mandar os abraços, famosos abraços para MMs. Hoje vai para as mulheres maravilhosas da nossa igreja, a Missão Presbiteriana. Abraço também por todas as mulheres que estão espalhadas aí pela face da terra, estão trabalhando na obra do Senhor, o nosso Deus. Forte abraço, mulheres, sejam sábias, né? A palavra do nosso Deus diz isso. Mulheres, sejam sábias. Se vocês tiverem sabedoria, seu lar vai caminhar muito bem. Então desenvolvam a sabedoria. Então forte abraço para todas as mulheres que tanto trabalham na obra do Senhor. Os irmãos sabem que agora às 6:30 da manhã, agora já são 6:34 aqui pelo meu relógio. Os irmãos sabem que pela manhã estamos no YouTube e depois às 21:30 temos a reprise do nosso programa no Facebook. Então pega e participe, curta, comente, compartilhe, mas de preferência logo pela manhã. Dedique o seu primeiro horário, o seu primeiro tempo a Deus, para meditar um pouco na palavra. Antes de começar o seu dia, medite na palavra, ore ao nosso Senhor, e aí vai, né, tocar o seu dia, cuidar dos seus afazeres. Fazemos sim a reprise para aqueles que por algum motivo perderam o programa pela manhã, mas vamos sempre dedicar o nosso primeiro tempo, o nosso primeiro horário ao nosso Deus. E não esqueça, curtir e compartilhar. Na verdade, curtir não é suficiente, né? As redes sociais, elas gostam dos comentários, elas gostam dos compartilhamentos, porque isso mostra que você está engajado, e você tem que estar engajado no Conectados. Conectados é um programa onde você tem que, né, participar, não é um programa para você ouvir, é para você participar, para você orar, para você meditar. É um programa que ele tem a intenção de te aproximar mais de Deus, desenvolver uma comunhão maior com o Pai. E é um programa que também ele tem a intenção de te aproximar mais da família de Cristo. Por isso, não só curta, mas compartilhe, comente o nosso programa, ajude a divulgar essa mensagem, que é sempre mensagem de vida. Amém? Aos domingos nós recolhemos sempre os pedidos de oração, os irmãos sabem disso. E nós vamos orar, vamos pedir especificamente hoje por trabalho, por emprego. Alguns irmãos, alguns amigos, alguns parentes precisam de trabalho, precisam de emprego, precisa que Deus abra as portas, né? Ontem no Conectados nós vimos uma palavra muito importante, né? Onde diz que nós não devemos ser preguiçosos. O sábio nos fala isso, não sejam preguiçosos.
próprio apóstolo Paulo também fala isso. Então vamos sim fazer a nossa parte, mas também vamos suplicar a Deus que Ele abra, né, os campos aí de trabalho e emprego para todos que precisam, para todos que têm necessidade. Quero pedir também adicionalmente hoje, vamos orar pelos nossos amigos, irmãos, por todas as pessoas que estão sofrendo com as fortes chuvas, com alagamentos, pessoas estão perdendo a vida, né, nesse temporal que está assolando São Paulo, principalmente aí na Baixada Santista. Vamos orar também por essas pessoas. Hoje eu vou extrapolar então nossa oração principal. Vamos fazer uma oração por trabalho, por emprego e vamos também orar por essas pessoas que estão aí passando por dificuldades. Pai, na sua presença te agradecemos por essa oportunidade, mas também, Senhor, nós oramos, suplicamos, colocamos, Senhor, as nossas necessidades, Senhor, aos seus pés. Nós recorremos a Ti, ó Pai, porque não há outro Deus, só o Senhor é grande, Deus forte e poderoso. Neste momento, ó Pai, nós lembramos agora dos nossos amigos, nossos irmãos. Lembramos, ó Pai, de todos aqueles que precisam de uma porta de trabalho, um emprego, ó Pai. Aqueles que precisam de uma maneira digna de sustentar as suas famílias, ó Pai. Uma maneira digna de viver. Neste momento, ó Pai, tenha misericórdia. Mostre o caminho. Abra as portas, ó Pai. Que ninguém no nosso meio, ó Pai, passe necessidade. Que ninguém no nosso meio passe qualquer tipo de dificuldade, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Deus. Pedimos também por aqueles que estão passando, Senhor, por sofrimento devido às fortes chuvas, a alagamentos, ó Pai, que tem ocorrido aqui no estado de São Paulo, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia, o Senhor coloque sua mão sobre cada um, cada família, proteja, Senhor. Proteja cada um, dê uma saída, ó Deus. Que a sua mão, Senhor, seja benevolente sobre essas pessoas, que elas possam ser socorridas, possam ser ajudadas, ó Pai. Que elas possam recuperar, Senhor, o que perderam. Mais importante, cuide de suas vidas, ó Pai. Cuide de suas almas, ó Pai. Perdoe, Senhor, nossas falhas. Não sabemos nem pedir, ó Pai, mas suplicamos que o Senhor nos ouça mesmo assim. Em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, é que oramos. Amém, ó Deus. Amém. Amém, irmãos. Vamos sempre lembrar, né, de interceder por aqueles que precisam. Vamos orar por aqueles que têm alguma necessidade. Hoje lembramos trabalho, emprego, mas semanalmente oramos pelas famílias, semanalmente nós oramos, né, pelos doentes. Vamos orar, vamos agir, vamos trabalhar, vamos fazer uma pequena parte, a pequena parte que nos cabe. Né? Vamos entregar o nosso melhor. Nós não podemos consertar o mundo, mas com certeza podemos fazer a vida de alguma pessoa um pouco melhor. Então veja como você pode ajudar, como que você pode trabalhar em tudo isso e haja de uma forma bondosa, amorosa, para que essas pessoas possam ter um pouco mais possam estar um pouco mais protegidas, possam sentir abraçadas, porque não é fácil. As pessoas que passam necessidade, quem passou sabe, não é fácil. Então cada um, né, vamos fazer a parte que nos cabe, abençoando outras pessoas. Amém? Neste momento, vamos para a meditação do dia. Os irmãos sabem que estamos passeando pelo livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro muito rico, um livro que traz mensagens e orientações profundas para o nosso dia a dia, para que possamos viver melhor, em alegria, em amor. E o texto de hoje, o título de hoje é extremamente importante. É um tema que nos aflige, nos abala, seja a nossa família em Cristo, seja a nossa família em sangue, seja o nosso relacionamento aí de trabalho, seja o que for, nós sempre nos deparamos com esse problema, que é a discórdia. Deus detesta aquele que provoca discórdia. Isso aí. Tem uma outra versão que fala que Deus odeia quem provoca discórdia e abomina
né? Ou seja, Deus abomina quem provoca a discórdia. É mais, né, ela é mais enfática ainda, essa outra versão bíblica. O detestar às vezes para nós não é tão forte, mas a mensagem que o texto fala é que a pior coisa possível que pode acontecer é aquele que provoca discórdia. Está lá em Provérbios então 6, nós vamos ler aqui 16 até 19. Diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia. Né? Em outras versões diz que ele detesta. 7 coisas que ele detesta, então diz que ele abomina. Tá? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia entre irmãos. Então aqui o sábio ele lista uma série de coisas, né? Ele lista, na verdade, 6 coisas que são horríveis aos olhos de Deus. Coisas que são terríveis de se fazer. Coisas que ninguém deveria praticar na sua vida. Então, por exemplo, olhos altivos. Todo mundo sabe que Deus não gosta do orgulhoso. O que é os olhos altivos? Aquele que olha de cima para baixo, é o orgulhoso. Todo mundo sabe que Deus, né, ele se alegra com aqueles que são humildes de espírito. Aqueles que sabem que precisam da ajuda do Pai em todas as coisas. Deus não gosta dos arrogantes. Deus fica extremamente incomodado com aquele que tem um olhar altivo, aquele que é arrogante. Então, o sábio ele fala, olha, Deus odeia o olho altivo, ele não gosta disso. Isso é muito mal diante dos olhos de Deus. Você que é altivo, que é orgulhoso, para com isso, porque Deus não se alegra dessa postura. Uma outra postura que Deus também não gosta é a língua mentirosa, aquele mentiroso. A Bíblia fala quem que é o pai da mentira, né? O pai da mentira é o diabo, não é Deus. A mentira não vem de Deus. Deus ele não se alegra com a mentira, ele não permite o mentiroso, ele não está andando junto com o mentiroso. O mentiroso ele não é abençoado pelo Pai. Terceiro item que o sábio fala aqui, mãos que derramam sangue inocente. Olha que coisa terrível, né? Falamos aqui do mentiroso, do orgulhoso e aqui o assassino, aquele que mata o inocente. Olha que terrível. E Deus ele não gosta disso, ele fica longe. Pecado tremendo. Né? Deus ele é um Deus do amor. Ele não admite que o ser humano tire a vida do outro, principalmente aquele inocente. Aquele que não tem nada, né? Nada a ver com o problema. Injustamente é assassinado. Mas o salmista coloca ainda, Deus não gosta daquele que tem um coração que traça planos perversos. Sabe aquela pessoa que fica maquinando mal? Tem gente que parece que vive para maquinar o mal, tá sempre na espreita, sempre que tem uma possibilidade ele faz o mal, ele pratica o mal. Ele não é claro, ele não é transparente, ele é cheio de malícia. Deus não gosta daquela pessoa que é perversa, que tem uma mente perversa. Ele não gosta também dos pés que se apressam para fazer o mal. Ah, tem gente que para praticar o mal sai correndo. Basta uma oportunidade de fazer o mal e está aí à disposição para fazer o mal. Deus não gosta dessa postura. Deus não é um Deus do mal, Deus é um Deus do bem. E ele não gosta da testemunha falsa que espalha mentiras. Né? Também aquele que fica testemunhando falsamente. Ah, eu vi que fulano fez tal coisa. Mentira, ele não viu coisa nenhuma. Mas aquele cara que, né, ele se coloca, até muitas vezes para ganhar alguma coisa em troca, como uma falsa testemunha. Deus não gosta dessas coisas, são coisas terríveis de se fazer. Se por acaso você pratica alguma coisa dessa daqui, para com isso, muda seu caminho, porque você está num caminho muito mal, você está num caminho muito difícil. Então pare com isso, não pratique esse tipo de coisa. Isso Deus não gosta. Mas tem uma coisa que é pior do que isso.
uma coisa que é abominável diante dos olhos do Pai. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Nossa, pastor, aquele que provoca discórdia entre os irmãos, ele é pior do que o assassino do inocente? Para Deus é. Jesus, ele veio para nos ligar ao Pai, para nos apontar o caminho ao Pai. Né? O principal, que nós que estávamos separados de Deus, Deus traçou o plano onde por meio de Jesus Cristo nós encontremos um caminho com o nosso Criador. Mas além disso, Jesus ele veio para mostrar que além da comunhão com o Pai, importantíssima é a comunhão que nós devemos ter com o próprio ser humano, com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então Deus odeia, ele acha abominável aquele que fica provocando a discórdia entre os irmãos. Nós muitas vezes não valorizamos isso, mas isso é essencial, isso é primordial. A Bíblia ela relata de forma clara como Deus odeia isso. A palavra, né, diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e suave, quão amoroso. Deus gosta daqueles que vivem em união, daqueles que estão debaixo do mesmo espírito, do mesmo pensamento. E quantas vezes na nossa família nós vivemos um ambiente de discórdia? Isso é abominável perante Deus. Eu vou falar aqui na nossa família, no nosso núcleo familiar, meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com meus filhos, minha esposa comigo, meus filhos comigo. Quantas vezes a família ela vive um relacionamento de discórdia, um ambiente de discórdia. Isso é abominável. Abominável aquele que causa discórdia. Então você, marido, que causa discórdia na sua família, você está cometendo abominação diante de Deus. Você, esposa, que causa discórdia na sua família, você está cometendo abominação diante de Deus. Você, filho, que causa discórdia, você está agindo de forma abominável, de forma terrível, de forma que desperta a ira de Deus. Então não haja desta forma. O nosso Deus, ele é um Deus que ele nos manda que vivemos em amor, cheio de mansidão, cheio de ternura, cheio de compaixão. E nós não fomos criados para vivermos em discórdia. A discórdia é fruto do nosso pecado. A discórdia é fruto do nosso coração mau, o nosso coração ruim. Ainda, o mais que isso, dentro do seio da própria igreja, existem aqueles irmãos que se dizem irmãos, que vivem para provocar a discórdia nos membros da igreja. Ao invés de ter uma vida para abençoar o seu irmão, vive para provocar a discórdia. Desculpa, você que age dessa forma, você não é irmão em Cristo. Você precisa regenerar, você precisa ter um coração transformado. Porque aquele que está em Cristo, aquele que é nova criatura, não vive na discórdia, não vive provocando a discórdia, porque isso é abominável diante de Deus. Nós sempre falamos que não existe pecadão, pecadinho, mas Deus dá um peso, e aqui está muito claro. E o peso da discórdia entre os irmãos ele é muito grande, superando um assassino de um inocente, irmãos. Olha a seriedade disso. Então você que não leva isso a sério para a sua vida, seja na sua vida cristã, junto com a sua igreja, seja na sua vida aí em família, abre o seu olho, toma muito cuidado, porque isso é terrível. Haja de todas as formas para que você possa viver uma vida de amor, de equilíbrio, uma vida de fraternidade, uma vida doce e mansa, assim como é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus 10, 24 e 25, olha o que o autor nos diz. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Palavra mais do que recente essa, mais do que recente. O autor aqui fala o que para nós? Vamos olhar um para os outros e vamos nos incentivar para que vivamos em amor e para que pratiquemos as boas obras. Quanto disso você tem feito, irmão? Quando tem uma possibilidade, né, de trazer todo mundo em amor para praticar as boas obras, você age dessa forma ou você age de uma forma alternativa? Sempre que você pode, você vai e provoca uma discórdia. Acontece em todos os níveis da nossa igreja, que eu falo, igreja de Cristo. Jovens, adolescentes, adultos, grupo de mulheres, grupos de homens, isso é abominável diante de Deus. Os irmãos sabem que na nossa igreja Missão Presbiteriana, quando chega ao nosso conhecimento, qualquer tipo de rumor sobre, né, esse tipo de assunto, nós já matamos o mal pela raiz, porque isso não pode espalhar. E muitas pessoas ainda, por causa dessa discórdia, essas pessoas, elas abandonam a igreja. Eu vou seguir a Deus da minha forma, na minha casa. Tá errado. Tá errado. O autor fala, não deixemos-nos, né, de reunir como igreja. Ou seja, existe sim, a igreja, ela é uma junção de pessoas, de pecadores, que estão lutando contra o seu próprio eu. Por isso a igreja, ela tem sim vários problemas. A igreja só estará pura e totalmente santificada quando estivermos na glória. Até lá, cada um tem um nível de fé, cada um tem um comportamento, muitas vezes comportamentos terríveis e abomináveis, mas tem dentro do seio da igreja. E aí as pessoas usam esses argumentos para se afastarem do corpo de Cristo. E o autor fala, não. Vamos nos encorajar a viver como o corpo de Cristo. Nós não podemos deixar, né, as diferenças, não podemos deixar as dificuldades da convivência em grupo nos afastar. Isso é o que o diabo quer. A brasa fora da fogueira, o carvão lá fora da churrasqueira, ele apaga. A fé apaga. E o grande desafio que nós temos, né, vivermos como irmãos, como seres humanos ali lado a lado, é aprendermos a respeitar as diferenças. Seja qualquer tipo de diferença de pensamento, diferença física, não importa. Nós devemos respeitar os diferentes, nos colocarmos no lugar dos diferentes e assim vivermos em harmonia, vivermos em comunhão. E não simplesmente nos afastarmos. Essa igreja é cheia de pecador, vou sair daqui. Qualquer uma é. E eu sou o principal do pecador. Devemos ter essa mensagem na nossa mente. Né? Somos cada um pecadores. Fazemos o mal, já vimos isso. Né? Ainda lá em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós, irmãos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Não é só conviver com o nosso irmão, não, é nos dedicarmos ao nosso irmão. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ou seja, baixa a bola, baixa o orgulho. Fica ali na sombra, não tem problema. Deixa que o outro apareça. Prefira dar honra aos outros. Vocês imaginam, irmãos, se cada pessoa tivesse essa preocupação de viver dessa forma? Como seria a convivência? Não seria amena? Seria tranquila?
Mas o nosso orgulho, o nosso eu, o nosso ego, ele quer dominar o espaço que não é nosso. Então não esqueçam, irmãos, Deus abomina aquele que causa divisão. Quer ser abençoado por Deus? Cause a comunhão. Seja gente aí do amor. Seja manso, fraterno. Seja terno. Você quer ser abençoado? Faça dessa forma. Agora você quer ver a ira de Deus sobre a sua cabeça? Cause divisão. Tenha sabedoria em todos os seus relacionamentos. Na sua casa, na sua igreja, né, no seu trabalho, em todos os seus relacionamentos. Seja aquela pessoa que agregue, aquela pessoa que construa, aquela pessoa que edifique, não aquela pessoa que destrói. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, que possamos colocá-la em prática, que possamos rever, Senhor, os nossos comportamentos ruins, possamos rever a nossa postura, possamos rever o nosso ego, Pai. Que essa palavra caia em solo fértil no coração dos nossos irmãos e tenha efeito, frutifique, ó Pai. Agora, neste momento, Senhor, peço que o Senhor cuide, proteja, guarde daqueles que vão agora para os seus trabalhos, vão estudar, ó Pai, aqueles que vão para os seus afazeres. Peço também que dê uma boa noite de descanso para aqueles que estão para se retirar, que já estão, Senhor, para ter sua noite de bom sono, ó Pai. Que a sua forte mão esteja sobre todos. É em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Pai, para a honra e glória do nosso Deus. Deus permitindo, nos vemos amanhã às 6h30 da manhã, aqui via YouTube. Então não perca o programa, participe do programa. Você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Luciano Sanches, da Igreja Missão Presbiteriana. Estamos lá no bairro de Cumbica, atrás do aeroporto. Vai nos visitar, vai ser uma honra. Ficarei muito feliz em tomar um café contigo. Então Deus abençoe, Deus proteja e guarde a todos. Amém.